Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago para vocês essa obra interessantíssima que chegou às minhas mãos através do Marquinhos, meu colega de trabalho. Eu confesso que no início eu estava um pouco preconceituoso porque eu nunca tinha lido nada do autor. E eu tinha uma visão um tanto quanto equivocada de que isso aqui era uma obra de autoajuda. Tecnicamente não deixa de ter alguns pressupostos de autoajuda na perspectiva de que tu utiliza as crônicas para repensar o teu presente e construir teu futuro. Mas vamos lá. A obra se chama Se Eu Soubesse para Maiores de 48 Anos, do Fabrício Carpenejar, escritor gaúcho. E ela nos traz aqui, nessas 300 e pouquinhas páginas, 301, 302 páginas, ela nos traz uma série de crônicas de histórias do autor, ou de amigos do autor, ou de familiares do autor, que nos ajudam a pensar a dinâmica do tempo, especialmente a questão da vida e da morte, daquilo que passa, daquilo que perdemos, e nos faz refletir então sobre como potencializar o tempo que ainda temos nessa perspectiva. Então, de maneira brilhante, o autor nos traz crônicas curtas, né, que são de 1, 2, máximo 3 ou 4 páginas, que nos fazem refletir sobre uma série de pressupostos, mas prioritariamente relacionando com esses que eu falei anteriormente, né? Então aqui, eu separei alguns, eu gostei de vários. O do amigo dele, do pai, tem um problema muito sério, e o amigo pode ter esse problema e ele não sabe se tem, ele tem que decidir se vai ou não fazer o exame, né, para descobrir se ele tem essa doença genética que vai levar quase um Alzheimer no futuro, e ele opta por não fazer, né, porque ter a certeza de que aquilo vai acontecer poderia privar a vida dele de acontecer, e viver na incerteza, para ele era mais significativo. Isso é bem interessante. O conto lá em que ele ajuda a mãe a separar o feijão e remonta um período muito feliz da vida dele, um período que não vai voltar mais, né, porque muitas pessoas morreram, outras se separaram, outras por conta do trabalho foram para outro lugar. Então, é muito interessante esses contos que vão dizendo assim, como eu não valorizei talvez o momento que eu deveria ter valorizado mais. Eu não sabia que aquele era o melhor momento talvez da minha vida, em que os problemas não existiam, e que engraçado, eu queria que aquele momento passasse. Mas na verdade, aquele momento deveria ficar. Isso é muito, muito interessante. O conto em que o tio-avô dele, se não me engano, encontra Leonel Brizola. O tio-avô dele tem tipo um restaurante e tal, tá vendendo coisas, comida, e para um ônibus. E nesse ônibus, né, tem um menino que não desce. E daí ele questiona o que esse menino tá fazendo lá que não desceu para comer. Todo mundo do ônibus desceu para comer. E ele vai lá e descobre que o menino não tem dinheiro. Então ele vai lá e faz um prato de comida e diz, estudante aqui no meu município não passa fome. E dá o prato. Anos depois, né, ele descobre que aquele menino era Leonel de Moura Brizola, né? Ou seja, o quanto é importante a gente fazer o bem, né, na perspectiva de que aquela pessoa que está numa situação difícil, ela precisa de apoio, ela precisa de ajuda e que ela pode voar ainda mais, né? Olha, aquele menino sem condições de comer se tornou um governador. Quantas pessoas brilhantes, infelizmente, no Brasil são destruídas pelo próprio modo de viver, né? Pelas limitações do modo de produção, né? Pela realidade brasileira, né? Quantos prêmios Nobel moram e morrem nas vilas sem ter acesso à pesquisa científica ou poder produzir grande desenvolvimento no país, né? Ou seja, o quanto é importante, mesmo que dentro das nossas limitações, a gente possa ajudar as pessoas. E tem muitos outros contos. O conto dele, dos irmãos e amigos jogando futebol na rua, em que ele quebra a vidraça de uma casa. O conto que ele conta como era chegar da escola, largar as coisas em casa, sentir o aroma da comida. Isso é muito legal. Eu vou ler um pedacinho de um deles para vocês, que é só para vocês terem uma dinâmica, né, de como é a escrita, né. Depois de uma certa idade, aquela idade em que você pensa qual é a sua idade antes de responder, você passa a receber presentes seriados. É só um tipo de presente no temático. Seus afetos cansam de tentar opções. Parece que a criatividade acabou dentro da casa. Ninguém mais quer se incomodar investigando o que você gosta. Ou ganha só camisetas de futebol, ou só camisas, ou só sapatos, tênis, ou só pijamas. Você vira uma loja de um único item. Tenho enfrentado essa barra desde os 40 anos. Ele vai dissertar mais sobre essa reflexão, né? Vamos ler mais um trechinho de um. Quando estou triste, uso o método eficaz, troco a muda de roupa da cama. Dificilmente a minha melancolia, o meu batimento, a minha mágoa, a minha restrição a lençóis perfumados, né? Resistirão a lençóis perfumados. É o bem-estar indescritível, esticar os pés no fundo deles. Vamos ler o trechinho de mais um, calma aí. Quando adolescente, eu sempre andava com uma caneta Bic no bolso da camisa. Não era para escrever, mas para desenrolar a fita cassete. Não havia CDs, streaming, aplicativos, celular. O único jeito de montar a trilha sonora
consistia em gravar a programação das rádios. Então é legal, e aqui eu só li um trechinho de cada um, porque cada crônica aqui vai nos remontar uma reflexão sobre a nossa própria realidade. O quantas vezes a gente está vivendo numa perspectiva de que quer que o tempo passe e não percebe que esse é o melhor tempo. Então eu super recomendo, adorei a leitura, só que eu recomendo que a leitura seja feita da seguinte maneira: nunca leia mais de que 1, 2, no máximo 3 contos por dia. Leia 1, 2, reflita, guarde o livro. Leia 1, 2, reflita e guarde o livro. Super gostei e recomendo. Espero que tenham curtido e não esqueçam de compartilhar, curtir e se inscrever aqui no canal. Até a próxima, pessoal!